Esse vídeo vai dar o que falar. Mas, hein, vamos lá, né? Fazer o quê? Esse assunto tem que ser pautado e a gente tem que falar sobre isso. A direita acordou em 2018, a direita está amadurecendo, temos os nossos erros, as nossas falhas, mas como uma criança que aprende a andar, precisa cair muito para se erguer, para pegar corpo e para lutar por aquilo que realmente acredita. Mais do que nunca, nós temos que nos unir. Nós não temos que deixar essa lacuna para o mal, nós não temos que deixar a lacuna para o outro lado, nós temos que entender o nosso projeto de salvação e libertação do povo brasileiro das mãos desse atual governo que, por onde passa, destrói, maltrata e acaba com os sonhos daqueles que trabalham dignamente para que possa dar um futuro melhor para os seus filhos. A gente tem visto tantas atrocidades, a gente tem visto um congresso de joelhos em frente ao STF, e isso é uma tristeza muito grande para a gente. Porque hoje, infelizmente, só quem governa é o judiciário. Os nossos deputados aprovam leis e, se não tiver em concordância, eles anulam. Mas isso é fruto também de, no passado, muitas pessoas foram inertes à política. Muitas pessoas negociaram o bem mais precioso que nós temos nas mãos, a arma mais poderosa, que é o nosso voto. E, infelizmente, hoje nós estamos colhendo esses frutos. Por que nós estamos aqui hoje? Por que hoje o PL Mulher é o maior movimento partidário feminino do Brasil? Porque nós estamos aqui com estratégias, ferramentas para mudar a cultura, a mente das pessoas em relação à política. Eu também já fui uma cidadã que tinha aversão, que não conseguia nem ouvir sobre política. E eu sempre falava, eu me sentia um brócolis, um vegetal até 2018. Porque eu não queria saber de política, eu vim de um lar disfuncional, não nasci num lar cristão, mas eu sempre aprendi que política, futebol e religião não se discute porque não chega a lugar nenhum. E isso foi uma mentira que eles conseguiram colocar na nossa mente e a gente deixou uma lacuna, nós deixamos um espaço. E não existe espaço vazio na política. E quantas questões estão em jogo? Hoje nós estamos vendo o presidente Bolsonaro, que não pode acessar redes sociais, não pode se comunicar, foi literalmente tirado da tomada, preso ilegalmente. Nós vimos que foi uma emboscada que fizeram com grande parte das pessoas que estavam acampados em Brasília. Nós vimos que, eu sou amiga da vice-governadora do Distrito Federal, quando o ônibus chegou para retirar aquelas pessoas, eles achavam que eles iriam para a rodoviária. E aí eles foram para um campo de concentração. E vocês lembram que tinham crianças e cachorros. E vocês viram que pipoqueiro, o popcorn, o ice cream, foram presos. Morador em situação de rua. E olha que bizarro, gente. O morador, ele não podia sair para receber a tornozeleira, porque ele não tinha residência própria. Ué, mas é óbvio, ele é morador em situação de rua. E aí perguntaram o que ele estava fazendo lá, ele falou que ia para lá porque tinha comida e tinha água. E ele entrou no bolo e ficou preso por muito tempo. Então, para você ver que hoje a gente não tem mais a sensatez, a gente não pode contar com o bom senso. Nós vimos agora a Roberta, que é do Ceará, que é uma estudante, uma menina cristã, que entrou no Senado. Ela senta, nós temos as imagens, ela senta. Depois, ela se ajoelha e coloca o rosto no chão. E apenas ora. 14 anos de prisão. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores. Onde as pessoas que oraram, que rezaram seus terços, que estavam ali acreditando que estavam fazendo bem, lutando pela nação, estão sendo humilhados, torturados, enquanto os criminosos estão soltos. Vingança, perseguição e crueldade para calar a maior voz da direita, que no passado era sozinha. E hoje eles querem calar a voz de Jair Messias Bolsonaro. Mas eles não vão conseguir, porque nós somos um exército que vamos multiplicar os nossos valores, os nossos princípios, as nossas pautas. Nós não vamos desistir da nossa nação. Eu falo para ele, você não vai desistir. Essa tornozeleira não é sobre você. É sobre um sistema. Isso é para desmascarar o outro lado. Jair Messias Bolsonaro provou que fechando a torneira da corrupção, sobrava dinheiro sim para trabalhar. E nós vivemos o impacto da guerra, o problema de Brumadinho, o pior momento da humanidade, a Covid. E mesmo assim, ele foi o presidente que deixou caixa no azul. Talvez o primeiro presidente na história a deixar dinheiro. E se não tivesse toda aquela gordura, a situação do nosso país já estaria muito mais difícil. Hoje, a gente precisa passar pelo que nós estamos passando. Infelizmente, Deus não perdeu o controle de nada. Eu tenho que crer dessa forma, porque eu sei que Deus, ele tem estado conosco desde aquela facada. Nós vivemos um milagre em 2018. Então, eu tenho que crer que é Deus, tudo é por Ele e nada sobre mim. Eu tenho que entender que Ele não nos abandonou, que esse é o momento que Ele precisa mostrar. Infelizmente, as pessoas só crescem no deserto. Infelizmente. Bolsonaro governou o Brasil. Bolsonaro deu condições para as pessoas simples. Bolsonaro foi o homem que tinha ali todos os rótulos de machista, genocida, facicista, eletricista, manobrista, tudo isso. Mas foi o homem que sancionou mais leis em benefício da mulher. No dia que ele assinou a 70ª lei, ele nem sabia que ele tinha trabalhado tanto pelas mulheres.
Bolsonaro foi o presidente que, em 2019, entregou a pensão vitalícia para as mamães que tiveram seus filhos com microcefalia. Bolsonaro trabalhou por aqueles que mais precisavam. Bolsonaro foi o presidente que mais entregou títulos. E no nome das mulheres. Isso porque ele era o presidente machista, misógino. Então, contra fatos, não tem argumentos. Bolsonaro veio para provar que tem sim como governar essa nação. A questão são as prioridades. Fechando essa torneira da corrupção, como primeira-dama, nós pudemos investir pelo Ministério da Saúde 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras. Nós fizemos muito, nós trabalhamos muito pela comunidade surda, pelas mamães atípicas, projetos, fizemos políticas públicas, entregamos o primeiro protocolo para epidermólise bulhosa, uma doença rara, e a sensação que eu tinha ali é que nós tínhamos descoberto o Brasil em 1º de janeiro de 2019, porque não se falava em doenças raras, porque para eles é um tema caro. E eu falei para a ministra Damares, a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração, e nós vamos trabalhar e conseguimos incluir no SUS a medicação de alto custo para AME tipo 1. Quem quer, faz. Qual que é a prioridade de Jair Messias Bolsonaro e qual que é a prioridade do atual governo? Em 4 dias apenas, eles gastaram meio bilhão para limpar a mancha por conta da segurança pública, pela fala do excelentíssimo senhor presidente. Ele não nos representa. Ele não representa o povo de bem do Brasil. Um homem que faz aliança com o crime. Um homem que hoje há uma inversão de valores enorme. Ele fica do lado do crime e abandona a vítima. Agora, ele pensa em entregar a pensão para as famílias dos criminosos. Agora, as famílias das vítimas vão receber alguma coisa? Eu quero perguntar para o senhor, presidente Lula. O senhor vai entregar uma pensão também para aquela mãezinha da Asa Sul que perdeu o seu filho, o nosso coleguinha da minha filha, do Colégio Militar do CMB, que foi esfaqueado até a morte por conta de um celular? Que outrora o senhor falou que o senhor validava isso, que era para tomar apenas uma cervejinha? O senhor vai ajudar essa família? O senhor vai ajudar as mães que perderam seus filhos, vítimas da crueldade do crime? Hoje nós estamos vivendo essa inversão. Infelizmente. Hoje, o atual presidente que não nos representa, porque não existe cristão comunista. Não existe cristão comunista. Cristão é a favor da vida. Os comunistas são a favor da morte, do aborto. A gente não pode achar que isso é normal. A gente precisa entender que é um projeto. Eles querem implantar o comunismo no Brasil. Mas as máscaras caem. E a verdade, ela sempre vai prevalecer. Infelizmente, uma parcela não vai acordar. E esse é o nosso papel. De levar conhecimento, de ter paciência, de buscar em amor, de educar. Eles fazem aliança com Hamas e demonizam Israel. Meu Deus, quer dizer, primeiro que ninguém de direita entra numa universidade federal. Quando você chega na universidade, você vê uma juventude travestida. Você vê uma juventude de homossexuais apoiando o Hamas, eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles não entendem que o Hamas matam. Eles matam gays em praça pública. A mulher não tem liberdade de mostrar o seu cabelo. E eles fortalecem essa aliança de defender o Hamas, terrorista. E o presidente dessa nação só tem feito aliança com o mal. E isso não pode dar certo. O joio não pode crescer junto com o trigo. Deus, ele permite para ele poder fazer a separação e jogar esse joio na chama. Nós não podemos aceitar. Nós somos luz nesse mundo. E o partido das trevas, ele vem para saquear. Ele vem para fazer discípulos. Mas nós estamos aqui para mudar essa realidade na nossa nação. De ensinar, de falar, isso está errado. Como que eles estão visitando as igrejas cristãs se eles são a favor de matar crianças no ventre de suas mães? Qual que é a família, meus amados, que fica feliz de ter um ente querido nas drogas? Isso adoece a família. Nenhuma mãe gera um filho, coloca um filho no mundo para se envolver com crime. Quantas mães estão chorando no Rio de Janeiro? A gente viu cada depoimento triste. Não foi isso que eu quis para a vida do meu filho. Eu lavava roupa, eu trabalhava, mas ele foi a opção, o livre-arbítrio. Quantas mães com corações enlutados porque não queriam esse fim para os seus filhos. Mas nós estamos aqui para dar uma resposta a tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Hoje nós estamos vendo um governo que enfraquece a paz. Meu Deus, nós amadurecemos a pauta das doenças raras. Eu andava lado a lado com as representantes, com as mamães. Eu sei a dificuldade que essas mães têm. $500 milhão. Nós temos 2 crianças com a síndrome rara do Cheney, que a medicação custa 17 milhões. Nós salvaríamos essas 2 crianças. Nós salvaríamos muito mais outras crianças que precisam de medicações de alto custo. Essa é a prioridade deles. Gastar dinheiro para limpar as besteiras que eles estão fazendo. E isso, a gente poderia ficar aqui uma semana falando tudo que eles estão fazendo. Mas a mensagem hoje, para o povo do Paraná,
Nós vamos nos fortalecer, vamos nos manter de pé, vamos ter fé e esperança de dias melhores para a nossa nação. Mas nós precisamos nos posicionar. E é isso, vocês saindo daqui, sendo os multiplicadores desse exército do bem, os multiplicadores de Jair Messias Bolsonaro, que é o maior líder da direita, sim. Jair Messias Bolsonaro veio para resgatar o patriotismo, o amor à pátria. Ele mostrou que tem como governar. E ele sabe muito bem o que eles poderiam fazer, mas eles não fazem porque eles precisam concretizar o projeto que eles têm para a nação. Agora, poderiam ser os comunistas, os socialistas raiz, igual Mujica, não é verdade? Seus dentinhos estragados, carro quebrado, casa destruída, mas não. Amam o que o capitalismo pode oferecer. Amam viver bem, amam viver no luxo. E demoniza o agro, demoniza o empreendedor, demoniza o empresário que gera emprego, demoniza a economia liberal. Está vendo como eles são do mal, como a mente deles é maligna? E eles conseguem enganar. Por muito tempo eles conseguiram enganar. Mas a internet está aqui hoje. Por isso a sede que eles têm de regular as redes sociais. Para que você, pessoa comum, não receba o que eles estão fazendo. A gente pode contar com vocês? A gente pode contar com o povo do Paraná? Nós precisamos nos manifestar. Eu sei quem foi instalado, o pânico, o medo, depois daquela prisão. Depois desse absurdo do 8 de janeiro. Mas nós precisamos nos envolver. A gente precisa se sentir pertencente à política da nossa nação. Porque é sobre ela. Se Deus quiser acabar com tudo agora, ele acaba. Mas, por enquanto, ele precisa de nós. Sim, nós somos instrumentos dele aqui na terra. Nós somos o reino dele estabelecido aqui. Nós precisamos governar. E nós vamos governar. Vamos governar com justiça, com verdade, com empatia, com respeito. Vamos cuidar de quem cuida. Esse é o nosso papel como governantes. Se você entrar na política e você enriquecer, algo de errado aconteceu. Quem entra na política com pauta, ele perde para que outro possa ganhar. E a nossa recompensa, meus amados, não é aqui. É lá no céu. Eu acredito dessa forma e eu trabalho dessa forma. Eu quero falar para vocês que, em breve, acho que essa semana, já começa a votação da anistia. Daqui 2 semanas. E para vocês verem como eles são contraditórios. A emenda 2184 de 1988, ela, que foi votada ali até pelo atual presidente, pelo vice, Alckmin, Michel Temer e outras figuras, hoje, eles falam que é inconstitucional. Mas eles foram beneficiados. Foram indenizados. O presidente Lula recebe a pensão dele mensal. Agora, para nós, porque a balança hoje, ela só tem pesado para um lado. Para nós é dosimetria. Dosimetria de pena. E essas pessoas? Meu marido não estava no Brasil. Meu marido estava nos Estados Unidos. O governo já era, assim, de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que tinha que ter respondido, não é verdade? Ele era o presidente. Ele que era o responsável pela nação. Ele que era responsável pelas Forças Armadas, pela segurança. A dosimetria vem... Ela não vem para trazer anistia, para limpar essa mancha de tristeza na vida daqueles que estavam ali orando pelo Brasil. E a gente precisa que a anistia seja aprovada para que limpe esse passado obscuro da vida dessas pessoas. O Clesão morreu. Outras pessoas tiraram as suas vidas por não aguentar mais. Nós temos uma mulher pesando 40 quilos dentro da cadeia. Uma senhora. Que ameaça essa senhora tem para o Brasil, para o judiciário? Nós temos pessoas que não estão tendo seus direitos violados, assim como o meu marido Jair Messias Bolsonaro está tendo. O meu marido passou pela última cirurgia e nunca mais ele conseguiu se recuperar do soluço. Ele chega à exaustão. Ele tem vários problemas de saúde decorrente a essa última cirurgia. Por quê? Não foi por conta da cirurgia. Foi por ele não ter tido tempo para recuperar, paz de espírito para se recuperar, um ambiente favorável. E isso foi puxando, um abismo foi puxando o outro. E ele vive nessa exaustão do soluço. E a gente fazendo tudo ali para poder sanar. Mas ele tem vivido dias muito difíceis, tendo todos os seus direitos violados. Mas essa injustiça vai acabar. Eu creio. Eu creio que o sol da justiça vai brilhar sobre a nossa nação. E nós nos levantaremos como leões, como leoas, para defender a nossa família, para defender a nossa pátria. Nós acreditamos nesse processo de transformação. Nós acreditamos que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica o seu bairro, o município, o estado. E esse exército de mulheres de bem vão edificar o nosso Brasil. É sobre isso. Eu peço que vocês continuem orando por nós. Ore pela saúde dele. Eu sei que Deus não perdeu o controle de nada. Independente do que acontecer, nós estaremos firmes e apoiando Jair Messias Bolsonaro. Porque ele é o nosso maior líder. Ele é o presidente dessa nação. Esse atual presidente não nos representa. E nós vamos dar as respostas. A resposta vai vir em 2026 nas urnas. Vamos eleger o maior número de senadores, deputados e vamos voltar Jair Messias Bolsonaro à cadeira do Planalto. Vocês concordam? Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro!
Volta, Bolsonaro! Vamos continuar lutando, meus amados. Vamos continuar lutando por aquilo que nós acreditamos, que é Deus, a nossa família amada, que é o nosso bem mais precioso, a nossa pátria e as nossas liberdades que estão sendo ameaçadas. Que Deus abençoe Londrina, que Deus abençoe cada família aqui representada, que Deus abençoe o estado do Paraná, que vocês voltem em segurança e que vocês possam se voluntariar, ajudando aqueles que estão precisando de vocês nesse momento. Que Deus dê sabedoria e discernimento aos nossos governantes, que vocês possam usar verdadeiramente a política como essa ferramenta que vai mudar a vida das pessoas. Eu quero sempre trazer Deus para a política, porque a política está precisando de Deus. Eu falava ontem para a deputada Rosana. Rosana, eu ainda quero acreditar na beleza da política. Eu ainda quero acreditar que a política ela é essa ferramenta verdadeira de transformação. Porque eu vivi, eu experimentei isso. E aqui eu falo para vocês que muitos estão na política partidária, mas nós temos aqui também pessoas que fazem política social, comunitária. E eu sempre fiz a política social, porque eu comecei a trabalhar no voluntariado, a me doar aos 14 anos de idade. Então, desde os meus 14 anos, eu nunca parei de trabalhar. E quando eu estive ali como primeira-dama, e eu não fui eleita pelo povo, o meu marido sim, mas eu estava ao lado para auxiliar. As feministas odeiam quando eu falo isso. Uma mulher ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Eu entendo o meu chamado como mulher. Eu sou preciosa, eu sou amada do Pai. Eu sei a minha missão, eu entendo o meu propósito na terra. E quando falo sim, eu sou auxiliadora, ajudadora, e a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, mas é a submissão saudável. Mas sabe por quê? Existe um contexto na palavra de Deus sobre a mulher ser submissa ao seu esposo. Ele fala, maridos, amai as suas esposas, como Deus amou o mundo e entregou o seu único filho, o seu primogênito, pela salvação. É muito amor, não é, queridos? Não é muito amor que vocês têm que ter por nós? Somos auxiliadoras, mas o amor, e junto com esse amor vem um senso de proteção, de justiça, de cuidado. E é sobre isso. É sobre a gente caminhar lado a lado com os nossos esposos, lado a lado com os nossos parlamentares, os nossos mandatários, os nossos líderes. E a gente se complementa, não é verdade? A gente se complementa na política partidária. E aqui, o nosso trabalho, a renúncia de estar longe de casa, não ausente, porque tem uma diferença. O longe é você viajar e a sua casa está totalmente controlada. É você deixar a comidinha do marido, das filhas, dos doguinhos, tudo pronto na geladeira e pedir para o irmão poder aquecer na hora do almoço. Eles vão sentir a sua presença. A mulher fazer uma comidinha gostosa para o marido, cuidar da casa, isso não te menospreza como mulher. Isso cria conexões afetivas na vida dos seus filhos. Isso é muito importante para a vida deles quando eles casarem. Essa referência de família, de mãe e de pai. A valorização da família. E nós criamos algumas ferramentas para as nossas meninas. Por entender que a política ela é muito importante. Uma vez o meu marido falou, Michele, as pessoas só vão entender sobre política quando elas começarem a entender que até o botijão de gás delas passa pelo Congresso. E a nossa vida ela é impactada diretamente pela política. Segurança pública, educação, saúde, o social, o bem-estar, tudo passa pela política. E o nosso papel hoje, como mulher, mulheres sábias que vão edificar a nação, que vão transformar vidas, é a gente começar a levar conhecimento para aqueles que não têm conhecimento. E ele usou muito bem João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado, do mal. Da gente usar o PAB, por exemplo, que é uma ferramenta, que é o Projeto Alicerça Brasil, para que as pessoas venham entender sobre política de uma forma simples, didática. Eu sou uma mulher comum. Eu sou uma dona de casa com muito orgulho, porque eu amo ser dona de casa, eu amo cozinhar, eu amo cuidar da minha casa. E quantas outras mulheres comuns, homens comuns, que precisam receber desse conhecimento para entender um pouquinho mais sobre a política? Para quando chegar a época de votação, de eleição, eles não negociarem a arma mais poderosa que é o voto. E, infelizmente, é a grande realidade de muitos estados ainda. Nós não podemos negociar. Quando a gente negocia, a gente elege homens e mulheres que estão em Brasília e que não te representa e que está de joelhos ao judiciário. É isso que está acontecendo. Mas nós estamos nesse movimento crescente, porque nós acreditamos no poder da mulher. Nós tivemos um resultado de 995 mulheres eleitas nas eleições municipais.
849 vereadoras, 61 prefeitas e 85 vice-prefeitas. Num trabalho apenas de 2 anos, nós tínhamos 1 ano apenas para dar posse para as nossas presidentes estaduais, para que elas pudessem dar posse para as municipais, a gente estruturar o PL no Brasil e a gente elegeu o maior número de meninas. No estado do Paraná, nós tivemos 93 mulheres eleitas, um aumento de 133%. Que trabalho maravilhoso. A gente precisa se sentir pertencente à política. Quando nós fizemos campanha para os conselheiros tutelares, o resultado foi outro. A gente elegeu várias pessoas de direita. E é isso que nós precisamos. Cuidar de quem cuida. Nós precisamos valorizar aqueles que estão na linha de frente. Nós precisamos entender que a nossa missão é de proteger e de cuidar daquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa família.